Como começou essa história de táticas no futebol? Qual a relação entre o começo das táticas e a lei do impedimento? Essa figura, o técnico, sempre existiu ou não? Quando é que ela começou? Venha com a gente no episódio de hoje do Meio de Campo conhecer a primeira formação tática de verdade do futebol. WM. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Idelber Avelar, estou aqui com o Diego Ambrosini, meu parceiro, em mais um episódio do Meio de Campo, o futebol e sua história. Hoje vamos falar de uma formação tática que é, na verdade, a mãe de todas as formações táticas, é quando a tática realmente começa a ser um dado importante do futebol e que mantém relações curiosas com algumas mudanças na regra do jogo. Vamos falar também de um técnico pioneiro, de certa forma, o primeiro técnico da história, esse cara que inventou o WM, chamado Herbert Chapman, e o nascimento de um grande clube do futebol mundial, o Arsenal, que nasceu no bojo desse processo. O WM foi absolutamente dominante no futebol mundial durante pelo menos 3 décadas inteiras, e ele tem vivido um renascimento ultimamente. Então vale a pena conhecer essa história, né, Diego? É isso, Delber. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Pois é, cara, realmente o WM foi a primeira tática influente, né, que se espalhou pelo mundo ali entre as décadas de 30 e o comecinho dos anos 60. A gente acha que é importante conhecer essa história, né? Para falar sobre isso, vamos recapitular um pouquinho. Vamos começar lá no século XIX, no começo, nos primórdios do futebol, quando ele é codificado pela primeira vez em 1863, né? E como você começou falando, né? Tem uma relação, essa evolução toda tem uma relação muito importante com as mudanças na lei do impedimento, né? Então, para início de conversa, o impedimento, quando o futebol começa a ser regulado em 1863, a lei do impedimento era muito diferente do que a gente se acostumou a conhecer depois, né? No início, a regra era muito mais parecida com a regra que até hoje existe no rugby, né? Quer dizer, qualquer pessoa, qualquer jogador que estivesse à frente da linha da bola, ele estaria em posição de impedimento. Então, a ideia de um passe para frente era proibido, né? No sentido de que não era possível passar a bola para frente para outro companheiro de time, tá? Então, com isso, o jogo era jogado de uma forma muito diferente. Praticamente não havia passes. Os jogadores eles se colocavam em linha, né? E aí havia geralmente um ou dois jogadores atrás, né? E o jogador que estava com a bola, ele carregava a bola o máximo que ele conseguisse avançar no terreno, né? Somente quando os adversários estivessem muito próximos, ele realmente não conseguisse mais continuar com a posse da bola, ele geralmente dava um chutão para frente, e aí outro jogador, companheiro do time, pegaria a bola mais adiante. Mas não havia essa ideia de passar a bola, né? Em 1866, a lei do impedimento sofre então uma primeira mudança, uma primeira modificação, e o passe para frente passa a ser permitido, né? A partir daí, a lei já vai se aproximar muito mais com o que a gente está acostumado hoje em dia, mas com uma diferença muito importante, porque nesse momento eram necessários 3 jogadores entre o atacante e a linha de fundo, 3 defensores eram necessários para que aquele atacante estivesse considerado em posição legal, em posição de jogo, né? Hoje em dia, depois a gente vai ver a mudança, são necessários apenas 2, né? Mas então, a partir daí, com essa possibilidade de passar a bola para frente, sobretudo ali na Escócia, os jogadores e os times, né, passaram a usar o que passou a se chamar de jogo de passes, né? Quer dizer, a possibilidade de passar a bola para um companheiro, né, que tivesse melhor colocado, menos marcado. E com isso o futebol muda bastante, né? Com isso os jogadores podem
se espalhar melhor no campo e deixam de jogar apenas em linha, como era até então. E aí a gente vem com uma formação que vai ser uma formação da mais importante, a formação com a qual o futebol vai ser exportado da Inglaterra, das Ilhas Britânicas, para a Europa e para a América e para o resto do mundo, que é o chamado 2-3-5, que na época, na verdade, não se utilizava essa numeração, né? Era chamada de pirâmide. A gente passou a usar o 2-3-5 posteriormente, né? Retrospectivamente, quando a gente começa a usar números para dar o nome das táticas. Então, o 2-3-5 ela é a tática com a qual o futebol é exportado para o resto do mundo e com a qual ele começa a ser jogado tanto na Europa quanto na América. Né? É por isso que durante muito tempo as escalações elas vinham com um goleiro, 2 zagueiros, 3 médios e 5 atacantes. Né? Mas aí chegamos em 1925, onde vai haver uma mudança importantíssima na lei do impedimento e vão deixar de ser necessários 3 jogadores para deixar 3 defensores para deixar um atacante em posição legal e passaram a ser necessários apenas 2. Então, a partir daí a gente vai ver a formação do WM, começa a história do WM. É verdade que a gente vai falar ainda bastante sobre o Herbert Chapman, que é tido como o pai do WM, e é verdade que o WM ele se espalha pela Europa e pela América, depois, a partir dos anos 30, mas ele vai sofrendo adaptações também nos outros países e nas outras culturas futebolísticas. Vamos começar falando como isso acontece na Inglaterra e depois a gente fala um pouquinho sobre como essas adaptações ocorreram em outros países. Então vamos lá, Idelba, o que aconteceu em 1925? Então, vamos começar com 1924, porque na Maravilha. temporada 24-25 houve um declínio grande de público na Inglaterra. Muitos jogos terminavam 0-0. Os números aqui são impressionantes. De 1921 até 1924, o público médio na Inglaterra cai 17%. Há poucos gols, por um motivo que se desprende desse quadro que você explicou, né? Eram necessários 3 defensores para habilitar o atacante, em geral, goleiro e mais 2, né? Então, o pessoal fala, é o último defensor. Na verdade, não é o último, é o penúltimo, né, hoje em dia. Em geral, o goleiro e mais um, mas não é necessariamente o goleiro. Naquela época, eram 3 defensores. Em geral, o goleiro e mais 2, para que se habilitasse o atacante. O que acontece com isso é que o atacante, então, precisa se alinhar com o penúltimo zagueiro, e não mais com o último. E a linha de impedimento, ela passa a ser uma linha que destrói completamente a possibilidade do ataque, porque o atacante tem que se alinhar com o penúltimo defensor, e ali, atrás daquela linha, ainda tem mais um defensor, pelo qual ele tem que passar. Sim. Então, essa situação gerou na FA, na Football Association, uma preocupação de que o futebol estava perdendo público, o futebol estava perdendo interesse. E a mudança acontece entre a temporada 24-25 e a temporada 25-26. Ou seja, ela acontece em junho de 1925. Nós estamos completando hoje, não hoje, nós estamos completando este ano 100 anos da mudança de regra mais importante da história do futebol. É uma mudança que transforma completamente o tabuleiro do jogo, né? Porque agora o gente podia se alinhar com o último defensor de linha. Ou seja, se a linha burra, se a linha do impedimento errasse, o jogador estava na cara do goleiro, o atacante estava na cara do goleiro, certo? Antes de contar um pouquinho o que aconteceu em 2025, em 1925, vamos contar um pouquinho sobre essa linha do impedimento que existia antes. O clube que ficou muito conhecido pela sua linha de impedimento era o Newcastle.
O Newcastle United ficou muito famoso pelo seu offside trap, né? Pela sua armadilha de impedimento, pela sua linha de impedimento. O jogador-chave aqui é o Bill McCracken, que era um back do time do Newcastle, que ficou conhecido por levantar a mão. Ele era o cara que levantava a mão, avisando ao juiz, olha, esse ali está impedido. Né? Eles, naquele momento, isso é importante dizer, não existia a regra de que o impedimento só pode acontecer no campo de ataque. Você podia estar impedido no seu campo de defesa. Essa mudança só acontece em 1920. Perdão, essa mudança só acontece em 1907. Mas até 1907, você podia estar impedido no seu próprio campo. A mudança acontece a partir de um jogo entre Inglaterra e Escócia, em 1906, em que a Inglaterra basicamente avança toda a sua linha de defesa até a intermediária da Escócia. E a Escócia fica presa no seu próprio campo. Na sua própria área, na verdade, sem conseguir sair da própria área, porque a saída gerava uma situação de impedimento. Ali acontece a primeira mudança na lei do impedimento, além dessa de 1866, que você destacou, que permite o passe para frente. Em 1907, acontece essa primeira mudança, então, importante na regra do impedimento. Em 1907, é estabelecido pela IFAB que um jogador não pode estar impedido no seu próprio campo. Então, essa é a primeira mudança que evita que aconteçam episódios como esse que aconteceu em 1906, nesse jogo Inglaterra e Escócia. Depois, em 1920, tem mais uma mudança importante, que é de que você não pode mais estar impedido em uma cobrança de lateral. Se a bola vem de uma cobrança de lateral, não importa onde você esteja, você não está impedido. Essas duas, a de 1907 e a de 1920, são mudanças que são feitas para gerar mais gols, para gerar mais possibilidade de ataque. Né? Mas a grande mudança mesmo acontece em 1925. Em 1925, passam a ser necessários apenas 2 jogadores, 2 defensores, em geral, o goleiro e mais um, não precisa ser o goleiro e mais um, pode ser 2. Se o goleiro tiver saído do seu lugar, tudo bem, mas aí vai precisar de haver 2 zagueiros habilitando o atacante. Até então, eram 3 defensores os necessários. Essa mudança, ela gera uma série de resultados malucos no ano de 1925, na Inglaterra. Então, começa a sair muito mais gol, né? Começa a sair muito mais gol. Às vezes, uma equipe que ganha de goleada em um determinado fim de semana perde de goleada no fim de semana seguinte. Tem um resultado famoso de 10-0 do Aston Villa sobre o Burnley. E o público aumenta. O público aumenta consideravelmente. É uma mudança que todos celebram. É uma dessas coisas que... Porque no futebol, em geral, o torcedor, o boleiro, em geral, é conservador. Conservador. Né, a gente não gosta muito de ficar mudando a regra. Mas essa mudança de 1925, ela é muito bem saudada. Ela é muito festejada. Ela é muito festejada. Saem mais gols. O público nas arquibancadas aumenta e os times precisam se adequar. Né? Esses times vão se adequando de uma maneira que meio que naturalmente vai apontando para o que seria depois o WM. Mas, claro, tem uma cabeça ali que sistematiza essa história. Vamos falar um pouquinho desse cabra, então, né? Herbert Chapman. Herbert Chapman é
uma das figuras mais importantes da história do futebol. Ele é, de alguma forma, o primeiro técnico. A disposição tática das equipes, até então, ela era decidida entre os jogadores mais experientes. Eles mesmos se organizavam ali. Havia uma função chamada de manager, mas ele nem de longe tinha o prestígio, a importância, a centralidade que ele passaria a ter depois do Herbert Chapman. O Herbert Chapman, ele tem uma história curiosa, deixa eu só contar um pouquinho da história da vida dele, porque é interessante. Ele é filho de classe trabalhadora, filho de mineiros, né? Ele trabalha inicialmente no Leeds City, que não é, digamos, o Leeds United, é um clube anterior ao Leeds United. Na verdade, o primeiro emprego do Herbert Chapman foi no Northampton Town, em divisões inferiores. E ele leva o time do Northampton Town ao título. Ele é levado para o Leeds City logo em 1914. E o trabalho é interrompido por causa da Primeira Guerra Mundial. Uhum. Durante a guerra, ele é coordenador, manager, gerente de uma fábrica de munição, né? De uma fábrica de munição. Quando termina a guerra, e ele continua ali mais ou menos envolvido com o Leeds City, mas não havia campeonato, né? O campeonato inglês para durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, um ex-jogador ressentido denuncia que havia acontecido pagamentos ilegais, né, durante o período do Herbert Chapman no Leeds City. E, por tudo que a gente sabe, ele não teve nenhum envolvimento com nada ilegal, nem com suborno, nem nada. Mas ele era o responsável pelo clube naquele momento e ele recebe uma punição muito dura. Ele é banido do futebol para sempre. Ele é banido do futebol para sempre em 1919. E vários outros dirigentes do Leeds City são banidos do futebol para sempre. E o Leeds City recebe uma multa pesadíssima. Então, o clube deixa de existir. O Leeds City deixa de existir, mas entendia-se que era necessário que a cidade de Leeds tivesse um representante no futebol Sim. profissional. E, em 1921, é fundado o Leeds United, que está aí até hoje, Sim. e que congrega a turma que estava no Leeds City. No bojo desse processo, meio que de perdoar aquela punição tão violenta, o Herbert Chapman recebe meio que autorização para trabalhar como supervisor em um clube que não era muito importante naquele momento, que é o Huddersfield Town. E ele vai ganhando espaço no clube e meio que se converte em treinador do Huddersfield Town. Recebe autorização da FA para trabalhar, para voltar a trabalhar, e começa a dirigir o Huddersfield Town. Já antes da mudança da lei do impedimento, em 1923-24, ele conquista o primeiro título. Na verdade, ele conquista o primeiro título em 1922. O Huddersfield Town ganha a FA Cup de 1922. E de 22 para 23, ele ganha, perdão, de 23 para 24, na temporada 23-24, ele ganha o título da Liga. No ano seguinte, 24-25, ele conquista o bicampeonato. E o Huddersfield Town, já sem ele, no ano seguinte, conquistaria o tricampeonato,
o que era inédito até então. Então, quer dizer, o Huddersfield, que era um time pequeno, né? Mas com a liderança do Chapman, consegue primeiro um FA Cup e depois um bicampeonato, né? Então ele já, Ele mesmo sai antes dessa, uhum. e Mesmo antes depois... dessa mudança de 25, ele já estava mostrando ali a importância da ideia de liderança dele, né? Sim, porque ele é um cara, o Herbert Chapman, antes da gente falar do WM, vamos falar de todas as outras coisas que o Herbert Chapman inovou. Ele não é apenas o inventor do WM, ele é o inventor de várias outras coisas importantes no futebol. Número 1, os números nas camisas. Quem inventa isso é Herbert Chapman. Não é que ele tenha sido exatamente o primeiro a usar números. Houve breves experimentos. Em um jogo do Manchester United, em 1911, os jogadores usaram números nas camisas, mas a sistematização frequente, digamos, do uso de números nas camisas em todos os jogos, quem faz isso é o Herbert Chapman, a partir do momento que ele vai para o Arsenal. Ele vai para o Arsenal... Um número marcando cada posição, né? Cada jogador que jogava em determinada posição correspondia a um determinado número. Exato, é o que a gente vai ver quando a gente falar, explicar direitinho o WM, né? O Chapman propôs isso como uma forma de ajudar o público. Ele era um cara muito preocupado com o consumo do futebol entre o espetáculo público, mesmo, né? o espetáculo, com a plateia, etc., né? Então, os números ajudavam os espectadores a identificar quais jogadores estavam com a bola, né? Ele se preocupava com a visibilidade da coisa. Então, ele também foi o responsável pela introdução das mangas brancas na camisa vermelha do Arsenal, porque, segundo ele, o branco era mais fácil de identificar, mais fácil de visualizar do que uma camisa totalmente vermelha, sem nenhum detalhe de cor. O Herbert Chapman também é o cara que introduz no futebol os refletores. Ele foi um dos primeiros proponentes da instalação de refletores no que era antigamente o estádio do Arsenal, chamado Highbury, né? Ele é o introdutor desse fenômeno dos jogos noturnos com refletores, e ele é o cara que manda instalar um relógio na arquibancada para que os torcedores pudessem acompanhar também a progressão do jogo, sabendo qual era o minuto. E no estádio do Arsenal está lá até hoje, a arquibancada do relógio. Chama-se Clock End. E está lá até hoje. Essas coisas todas são introduções, digamos, de inovações feitas pelo Chapman. A outra coisa, última, antes da gente falar do WM, é a questão da alimentação. Alimentação, preparação física, todas essas coisas são introduzidas pelo Herbert Chapman. Então, em 1925, quando ele vai para o Arsenal, a gente começa a ver matérias na imprensa dizendo assim: os clubes estão dispostos a pagar até 1.000 libras, 2.000 libras por jogadores. Mas vejam a novidade: o Arsenal paga 4.000 libras por essa figura que fica nos bastidores, organizando as táticas, organizando os jogadores, disciplinando a equipe, comandando treinamentos e tal. Tudo isso que a gente está acostumado a associar à figura do técnico começa com Herbert Chapman. Uma observação aqui sobre a língua, porque em inglês a gente tem duas palavras para técnico, porque a gente chama de técnico ou treinador no Brasil. Uma é coach e a outra é manager. Elas não são exatamente sinônimas, né? Quando a gente fala de coach, a gente está enfatizando o aspecto do treinamento apenas. Quando a gente diz manager, a gente está falando do gerentão, né? Do sujeito que organiza tudo. Ele organiza, ele dá determinações, está tudo subordinado a ele. Pode ter fisioterapeuta, mas os fisioterapeutas estão subordinados a ele. Tem os cozinheiros cuidando da alimentação,
mas os cozinheiros reportam a ele. Toda essa parafernália que envolve o trabalho do técnico moderno, ela é associada à palavra manager em inglês. Então, até hoje, quando a gente fala do Guardiola, por exemplo, em geral, a gente se refere a ele como manager e não como coach. Bom, ele vai para o Arsenal. E o Arsenal, então, só, né, quer dizer, o Arsenal ainda era um time, não era o Arsenal, né? Era um time pequeno, né? Ainda não havia tido grandes sucessos, né? E ele realmente transforma a história do Arsenal, desde a camisa, como você já citou, ele cria a camisa icônica do Arsenal, que é vermelha com as mangas brancas, mas em termos de conquistas e do que o time vai se tornar a partir dali, o Chapman é uma figura importantíssima, né? Ele é o fundador, meio que, do Arsenal fundador, moderno. exato. O Arsenal, é importante destacar que, nós já falamos disso aqui no pod, né? A fundação da Liga Inglesa, em 1888, não inclui clubes de Londres. Sim, não só do inclui nenhum, norte da Inglaterra e de só do Midlands. norte, Né? e das Midlands, exatamente. Né? Todos os times são daquela região. Então, ele recebe esse desafio em meados de 1925. Ele vai para o Arsenal e ele avisa, veja só como era a coisa, ele avisa que ia demorar 5 anos. Imagina isso hoje, né? O técnico chegar e dizer assim, nós vamos ganhar, mas vai demorar 5 anos. Aqui e o no mais Brasil não dá. Não ia funcionar, né? Não. Nos dias de hoje não ia funcionar. O que é mais incrível é que ele cumpre exatamente o que ele havia previsto. O Arsenal, depois de 5 anos, começa a ganhar tudo. Eles ganham a FA Cup em 1930 e ele venceria no Arsenal 2 títulos. Antes de morrer, ele morre muito cedo. O Herbert Chapman morre muito cedo de tuberculose, não é isso? Sim. Não, pneumonia, perdão. Em 33, não é isso? 1933. 1930, janeiro de 1934. Né? Ah, tá. Então, depois da influência dele, depois da chegada dele no Arsenal e dos primeiros 2 títulos que ele conquista com o Arsenal seria dominante, absolutamente dominante no futebol inglês durante a década de 30. Eles terminariam a década de 30 com 5 títulos da Liga e 2 FA Cups. Né? No tricampeonato, ele tem essa coisa, ele participa dos 2 primeiros títulos dos 2 tricampeonatos dos 2 clubes que ele dirige. Curioso. Mas então agora vamos falar da tática propriamente dita. O que é que ele pensa e o que é que ele faz que realmente modifica a antiga pirâmide e a transforma no WM? Né? Como é que isso funciona e como é que isso funciona com relação aos números, né, das camisas que ele tinha trazido desde antes? Então, a pirâmide é 2, 3, 5. Né? Na lei do impedimento antiga, os zagueiros não precisavam coordenar. Os 2 zagueiros não precisavam coordenar entre si. Se um avançasse... Bastava um avançar, que o atacante que estivesse entre ele e o último defensor estaria impedido. Exato. Certo? Com a mudança de 25 na lei do impedimento, a linha de impedimento formada pela defesa tinha que ter coordenação. Ela passava a ter que ter coordenação. No momento que essa linha falhasse, acabou. O sujeito estava cara a cara com o goleiro. Né? Nessa explosão de gols que vai acontecendo na temporada 25-26, o Chapman, na verdade, isso vai acontecendo meio que simultaneamente em vários clubes. O Southampton também havia recuado o centro médio. Outros clubes recuam o centro médio. Não é que o Chapman foi o primeiro a ter
a ideia de recuar o centro médio. É que Então, ele é o cara que sistematizou, né? Isso. Só para marcar, né? Quer dizer, o centro médio, que era aquele jogador da linha de 3 no meio de campo que ficava central, ele, nesse momento, era meio que um maestro do time, né? Ele era o cara que carregava a bola, tanto voltava, ajudava a defesa, mas também todos os ataques iniciavam com ele, né? E aí, como ele estava no centro ali do campo, meio que automaticamente, alguns jogadores que eram geralmente os maiores craques, eles vão percebendo que eles precisam recuar um pouquinho para dar um maior suporte aos dois zagueiros, né? Então é dessa forma que a linha de 2 vai se transformando numa linha de 3, não é Numa isso? linha de 3, exato. E aí fica um buraco no meio campo, evidentemente, Exato. né? Uhum. Porque ali você vai ter o médio direito e o médio esquerdo, perdão, o médio direito e o médio esquerdo, meio que sozinhos, com grande Isso. distância entre eles e os atacantes, e os 5 atacantes, né? A forma que encontra o Chapman para resolver esse dilema é recuar, o que se chama em inglês de inside forwards, né? Que em português a gente chamaria de meias, né? São os meias. Eles são os dois internos, né? Os dois Isso. internos recuam um pouquinho. Os 3, então aí nós passamos a ter 3 atacantes e não 5 atacantes. Os 2 internos recuam e forma-se um quadrado no meio-campo. E agora, além do Chapman, teve uma figura ali importante que foi um desses inside forwards do Arsenal, que ele meio que dá a dica pro Chapman, falando: eu acho que a gente tem que recuar um pouquinho, eu e o meu companheiro da esquerda ali, né, o Charlie Buchan, não sei Isso, muito bem como é isso. que se pronuncia o nome dele. Charlie Buchan, ele Buchan. tinha vindo do Sunderland, né? E lá Uhum. no Sunderland ele tinha sido artilheiro. Ele é até hoje um dos maiores artilheiros Sim. da história do Sunderland. E, no caso do Arsenal, ele passa a funcionar como uma espécie de passador, habilitador, né? Armador, a gente diria, né? Em português. E vai se constituindo ali uma formação tática que permaneceria dominante durante décadas. O que mais chama a atenção no WM é a rapidez com que ele se espalhou. Na Inglaterra, ele se espalha em uma questão de algumas semanas. São semanas. Nas É. semanas que vão da abertura da temporada 25-26 até o Natal, já está todo mundo jogando WM. Porque era intuitivo, né? Era necessário, era intuitivo recuar mais um jogador para que o atacante que ficasse livre por algum erro da linha burra não ficasse na cara do goleiro, né? E então o WM tem essa forma de 3, 2, 2, 3. E é por isso que a numeração das camisas, que é um dado introduzido pelo próprio Herbert Chapman no Arsenal, está associado às posições, né? Então, o zagueiro na direita é o 2, o lateral direito, né, é o 2, o lateral esquerdo é o 3 e o zagueiro central é o 5, certo? Exato. Os Certo. 2 pivôs, os 2 cabeças de área são o 4 e o 6, os 2 internos são o 8 e o 10, e os 3 atacantes são o 7, o 9 e o 11. Isso permaneceria imutável na Inglaterra durante décadas e décadas. Tanto que alguns técnicos experimentavam tentar confundir o adversário trocando o número das camisas, porque os jogadores marcavam o adversário com a camisa, pelo número da camisa. O 2 marca o 11, o 3 marca o 7, o 5 marca o 9, etc.
E esse negócio de misturar o número das camisas para confundir o adversário nunca funcionou, claro, porque imediatamente você vê o 9 está jogando na posição do 5, então agora eu vou marcar o 5. Não faz muita diferença. Né? Agora ficou implícito na sua fala uma coisa importante do WM, que era a marcação homem a homem. Geralmente a marcação era homem a homem, né? O zagueiro central sabia que tinha que marcar o centroavante. O zagueiro pela direita marcava o ponta esquerda e assim vai, né? O zagueiro pela esquerda marcava o ponta direita e assim vai, né? A marcação era sempre homem a homem, né? Exato. O WM se espalha muito rapidamente. No Brasil, nós já comentamos isso. A primeira introdução é do Gentil Cardoso, que tinha trabalhado na Marinha Mercante e tinha visitado Highbury, tinha visitado o campo do Arsenal, em Londres, e tinha assistido jogos, e fez esse experimento com o bom sucesso em 1931. Ele sofreu todas as resistências que sofrem as novas ideias e sofreu também resistências por racismo. Gentil Cardoso era negro. E o WM chega de verdade no Brasil com o Dory Kruschner em 1936, 37. Na Europa... E o Flávio Costa, né? E o Flávio Costa ali junto com ele. Né? Pelo resto do mundo, tem diferentes variações. Isso é uma coisa, Itália. acho que interessante da gente pensar que o WM ele se espalha muito rapidamente, mas em cada lugar ele vai sofrer algumas modificações, algumas adaptações. Né? Então, no Brasil, por exemplo, tem a história da diagonal, que a gente já contou algumas vezes aqui. Né? Quer dizer, o quadrado do meio de campo, no estilo brasileiro, ele se torna um losango. Né? Os meio-campistas eles jogam mais em posições diferentes do campo, né? E também na Europa continental, né? Quando o WM chega na Europa Central, no Danúbio, né? Na Hungria, na Áustria, Tchecoslováquia e na Itália, a gente vai ver algumas adaptações importantes ali ao longo da década de 30, né? Então, por exemplo, já falamos sobre o Sindelar, né? O jogador centroavante do Wunderteam austríaco, que era nominalmente centroavante, mas ele muitas vezes saía da área, né, baixava para a linha dos médios ofensivos. E aí, ao invés de ter um 3-2-2-3, como era o WM clássico em inglês, a gente teria um 3-2-3-2, né, mas ali nos times, tanto na Áustria como também na Hungria. Um técnico muito importante aí é o Marton Bukovi, não sei muito bem. E depois a gente vai ver como isso vai ser importante já na década de 50 para a contribuição húngara para a formação do 4-2-4. Né? E outro para a gente mencionar, Edelba, é o Vittorio Pozzo, né, que é a escola italiana, que também a Itália vai ser bicampeã mundial, né, em 34 e 38, e o Vittorio Pozzo tinha um WM também um pouquinho diferente do que era o clássico inglês, não é isso? Isso, ali é WW, né? O WW, isso. Ali é WW, é 2-3-2-3, né? O interessante do WM é que ele vai sendo superado na década de 50, tanto no Brasil como na Hungria, pelo nascimento da linha de 4, né? E a linha de 4 te permite fazer uma marcação muito mais flexível, porque ela é uma marcação por zona. O WM vem acompanhado, como você dizia, da marcação homem a homem, né? Marcação individual. O curioso é que, hoje em dia, mesmo nos times que jogam com linha de 4, o WM tem voltado de várias formas. Por quê? Isso eu acho uma história muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é engraçado como a história da tática no futebol, às vezes, ela é cíclica, né? As coisas deixam de ser, caem em desuso. Então, o WM, ele, ali no começo da década de 60, entre 62, Copa de 62 e Copa de 66, ele desaparece, né? Basicamente, ele desaparece. Mas agora estamos tendo esse retorno do WM, né? Então, porque o futebol dos últimos 20 anos ele vem diferenciando muito a formação com a bola e a formação sem a bola.
Então, quando a gente fala que um time joga no 3-5-2, não quer dizer que ele se defende com 3 jogadores. Ele se defende com 5 na última linha, certo? Então, é 3-5-2 com a bola. Ele vira 5-3-2 sem a bola, né? Em várias formações de 4-3-3 contemporâneas, um dos membros da última linha avança para o meio-campo quando o time tem a bola. Pode ser um lateral e pode ser um zagueiro lateral, central. às vezes o zagueiro. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui. Para quem viu o Arsenal, na época que o Zinchenko, lateral esquerdo ucraniano, estava atuando pelo Arsenal, depois ele, enfim, coitado, é ucraniano, passou o trauma da guerra, etc. A carreira dele deu uma declinada. Mas ele era um dos principais laterais esquerdos da Europa, nesse momento, faz uns 3 anos isso. Na saída de bola, o Arsenal jogando no 4-3-3, normal. Linha de 4, um cabeça de área, 2 armadores, 2 pontas e um centroavante. Só que, quando o time tem a bola, o Zinchenko vinha para o meio, para ajudar na construção. E o que a gente chama no Brasil de quarto zagueiro, dava uma movida para a esquerda, para cobrir o lado esquerdo. O zagueiro central virava central mesmo. O Zinchenko virava um médio volante, atuando ali em um pivô duplo, como o Partey, por exemplo. E na frente, os 2 armadores, Rice e Odegaard, em geral. E na frente, os 3 atacantes. 3, 2, 2, 3. O Arsenal do Arteta, com a bola, jogava, e ainda joga muitas vezes, no WM. Sim. O City do Guardiola, que foi campeão da Champions, sobre a Inter de Milão, fazia a mesma coisa, só que quem avançava era o John Stones, que é zagueiro central. Zagueiro. Defende com linha de 4. Recupera a bola, o John Stones deixa de ser zagueiro, vai ser volante, organiza-se de novo, então, lá atrás, uma linha de 3. O John Stones faz a dupla de pivôs. Ali quem era que estava jogando ali naquele momento? O Rodri, né? Exatamente, o Rodri, eleito o melhor jogador do mundo naquele ano. Stones e Rodri, e ali na frente uma dupla de armadores. Depois os 3 lá na frente. Então, ele é um sistema muito flexível, né? Uma particularidade tanto do City e de outros é que muitas vezes esses 2 armadores mais ofensivos, eles também se juntam à linha da frente, e aí ficamos mais com 3-2-5, né? A linha atacante, ela ocupa justamente porque as defesas são em 4, então eles querem colocar uma linha atacante em 5 para ter superioridade, tá? Isso também nos últimos anos a gente tem visto que está chegando no Brasil, já alguns times brasileiros começam a jogar dessa forma, né? Sim. E tanto que a gente já incorporou no nosso vocabulário boleiro aqui no as expressões a saída de 3 e a saída de 2. Então, se a gente tem uma linha de 3, inicialmente 3 zagueiros, fazendo a saída, é uma saída de 3, que é 3 zagueiros e 2 meias, médios, né, 2 volantes. E depois a saída de 2, quando temos 2 zagueiros e 3 volantes, né, para fazer a saída. Isso. Lá no Galo, por exemplo, o Sampaoli, já está todo mundo, a torcida já entende. A saída agora vai ser 2-3. A saída em 3-2. Saída em 2-3. Exatamente. Enfim, tudo isso é tornado possível pelo WM, que foi, de certa forma, a primeira tática do futebol. Antes disso tinha a pirâmide, mas ninguém ficava pensando muito sobre posicionamento, não era exatamente uma tática, né? A primeira grande tática da história do futebol é o WM, que está completando 100 anos e voltando no futebol de hoje. É isso, né? É isso, maravilha. Acho que pegamos mais ou menos o que importa falar, né? As mudanças na lei do impedimento, e depois a adaptação do WM em outros países, e esse retorno do WM, que é um pouco surpreendente, mas faz parte. Faz parte. É isso.
Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o seu like, comentários, perguntas. Circulem o link do Meio de Campo nos seus grupos de Zap, para os seus amigos. Marquem a gente, façam a avaliação da gente no Spotify. Todo esse Paranauê que nos ajuda muito. E a gente se vê na próxima semana. Boa tarde, boa noite. Um abraço, até a próxima. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meio Ideia, um retrato fiel do humor do leitor, todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.